Olá pessoal, tudo bem? Gostaria de convidá-lo a acessar meu site www.vandeir.com.br, que lá você encontrará as videoaulas de uma maneira bem organizada para facilitar os seus estudos. Hoje nós vamos falar sobre o MMC, mínimo múltiplo comum. Existem algumas questões que utilizam só o MMC para resolver, mas nós vamos utilizá-lo principalmente em questões que envolvem frações, certo? Por exemplo, na aula passada eu comentei, na aula passada foram as videoaulas falando sobre frações, ok? Sobre uma soma de frações, por exemplo, 2 oitavos mais 10 oitavos. Toda vez que o denominador for igual, você não precisa tirar MMC, você apenas repete o denominador e soma ou subtrai em cima, conforme tiver que fazer. Se aqui fosse menos, ia ficar menos 8 sobre 8. A regra de sinais aqui continua valendo. Qualquer dúvida, assiste lá as videoaulas de regra de sinais para esclarecer qualquer duvidazinha. Então é o seguinte, hoje nós vamos trabalhar com frações assim, por exemplo, 2 décimos mais 3 15 avos, certo? Como é que nós vamos resolver isso? Primeiro nós vamos ter que tirar MMC. Como é que a gente vai fazer isso? Vamos pegar sempre os denominadores, os números que tiverem embaixo. Aí vamos escrever, ó, vou colocar aqui, por exemplo, 10,15. Ah, mas a primeira dúvida que surge, precisa ser em ordem, por exemplo, 10 e 15? Não precisa, pode ser o 15, depois o 10, não faz diferença. Só vou fazer isso aqui na outra folha para sobrar mais espaço, tá? 10 e depois colocar o 15 e o 10. Estou falando isso aqui só tem 2, mas às vezes tem 3, 4, 5 para fazer, o processo é o mesmo. Primeira coisa que nós vamos fazer, você vai fazer essa mesma sequência de perguntinhas, todas as vezes. Você vai olhar para os dois números e perguntar para cada um deles, tá? Número 10, dá para dividir por 2? Se ele responder que sim, você vai colocar o 2 aqui. Como ele respondeu que sim, você coloca o 2 aqui. Aí o que você faz? 10 dividido por 2, 5. Coloco o resultado aqui. Muito bem. Vou colocar a vírgula. Vou perguntar por 15. 15 dá para dividir por 2? Você já colocou o 2 aqui. Então você vai ver se você pode aproveitar ele novamente. 15 dá para dividir por 2? Ele vai responder não. Então o que você faz? Você vai repetir o 15. Qual é a próxima pergunta? Dá para dividir por 3? Vamos lá. 5 dá para dividir por 3? Ele vai responder não. Então tá bom. Vamos ver outro número. 15 dá para dividir por 3? Sim, dá para dividir por 3. Olha só que beleza. Então eu vou vir aqui e vou colocar o 3. O que eu faço com esse 5 aqui? Copio. Não deu para dividir por 3, eu copio. E 15 dividido por 3 dá quanto? Dá 5. Olha só, que bonito. Já fiz por 2, já fiz por 3. O próximo número que eu vou fazer vai ser o 5. Vamos perguntar. 5 dá para dividir por 5? Dá. Então, ótimo. Se um número já der para dividir, eu já vou botar ele aqui. O 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. Dá quanto? Dá 1. O outro 5. 5 dá para dividir por 5? Dá. Dá quanto? Dá 1. 1 e 1. Gente, o MMC só acaba quando todos os números chegarem em 1. Chegou no 1, acabou. O que eu faço agora? Eu passo um traço e multiplico. Ah, eu posso fazer 2 vezes 3, depois vezes 5. Sim, eu gosto de fazer de baixo para cima, uma mania minha. Eu acho mais fácil para fazer assim de cabeça. Ó, 5 vezes 3, 15. 15 vezes 2, 30. Então, o resultado do MMC é igual a 30. Certo? Aí você vai voltar aqui e colocar 30. E fazer a operação que eu vou ensinar numa próxima videoaula. Hoje é só para aprender a tirar MMC. Vamos dar outro exemplo? Aqui essa aqui era... Vamos, eu vou escrever aqui na outra tela, mais fácil. 3 décimos mais 4 oitavos mais 5 sobre 20 mais 3 sobre 25. Caramba, quanta coisa, né? Para resolver isso aí, vou ter que tirar MMC. Que ordem eu ponho? Qualquer uma, vou colocar na mesma ordem que está aqui, ó. Fazendo a próxima página, tá? 10, 8, 20 e 25. Então vou colocar aqui 10,
8, quanto que era? 20,25. Coloco o traço. Estou fazendo com um bem grandão, para vocês entenderem aí que pode ser com quantos números tiver que fazer. Com 2, com 3, com 5, com 10. Tá? E outra coisa, sempre é o mesmo processo. Primeira pergunta que você vai fazer. Dá para dividir por 2? Vê se dá algum número para dividir por 2. Olha só. 10 dá para dividir por 2? Dá. Então vou começar com 2. 10 dividido por 2 é 5. Muito bem, vamos ver se dá para usar esse 2 aqui de novo. 8 dá para dividir por 2? Dá. Que bom, então vou colocar aqui 4. Vamos ver, 20 dá para dividir por 2? Dá. Ó, que legal. 20 dividido por 2 é 10. Coloco aqui. 25 dá para dividir por 2? Não. Tá bom, não tem problema. Próxima pergunta. Por 3. 5 dá para dividir por 3? Não. 4 dá para dividir por 3? Não. 10 dá para dividir por 3? Não. 25 dá para dividir por 3? Não. Olha só. Mas olha o que eu estou vendo aqui. Eu tenho 4 e tenho 10. Tinha me esquecido. E é comum, na hora que estiver fazendo, se esquecer disso. Você acabou uma sequência aqui, não acabou? Mas às vezes, dá para dividir por 2 de novo. Você não precisa passar para o próximo número. Certo? Eu fiz isso para você, ó, prestar atenção nesse detalhe. O 4, 10 dá para dividir por 2 de novo. Então, vamos aproveitar. Se dá de novo, vamos dividir. Ó, vou colocar o 2 aqui, certo? 5 dá para dividir por 2? Não, vou repetir. 4 dá para dividir por 2? Dá, o resultado é 2. 10 dá para dividir por 2? Dá, o resultado é 5. 25 dá para dividir por 2? Não. Então eu só vou copiar, certo? Muito bem, aqui eu vou passar em preto. Posso usar o 2 de novo? Pode, quantas vezes você puder usar. Vai perguntando se dá para dividir por 2. Eu tenho 2 aqui, então dá para dividir por 2. Fazer aqui em roxo, de novo. Fazer em verde. 2. Aí você vai perguntar, 5 dá para dividir por 2? Não, vou repetir. 2 dá para dividir por 2? Dá sim, vai dar 1. Ótimo, esse aqui ó, acabou. Não precisa mexer mais, me preocupar mais com ele. Agora o 5 não dá, nem o 25. Agora eu vou perguntar por 3. Agora sim, esgotou todas as possibilidades de fazer com 2. Isso vale para todos os números, tá? Várias vezes o 5, várias vezes o 7, o 9, o número que for. Ok? Vamos ver. 5 dá para dividir por 3, que é o próximo número? Não. 5 de novo. 25 dá para dividir por 3? Não. Então tá bom. Vamos para o próximo número, né? Qual seria o próximo número? 5. Observe, eu estou usando aí os números primos, certo? O 3 e o 5 são primos. O 7 também. Outro número legal que talvez possa ser usado é o 11 e o 13. É difícil chegar até o 11 e 13, tá, pessoal? Mas acontece, deixa chegar. Tá, pode ter uns números esquisitos aqui, mas tá valendo. Qual é o próximo número aqui? O 3 não deu, então vou ter que fazer com o 5. 5 dividido por 5 dá 1, acabou. Esse 1 já terminei, só vou copiar. 5 dividido por 5 dá 1. Ótimo, 25 dividido por 5 dá 5. Vou fazer novamente. Dá para dividir por 5, não dá? Então vou pôr aqui o 5. Aqui embaixo tudo 1, só vou copiar. 5 dividido por 5 dá 1. Acabou. Certo? Tá vendo? Não é difícil. Só não esqueça, às vezes você pode fazer, ó, o 2 aqui, a gente usou ele 3 vezes. Não tem problema nenhum. E ó, nós usamos ele em vários números. Aqui ó, no 10, no 8, no 20. Estou falando assim porque como sou professor, eu conheço aí as coisas que surgem, as dúvidas que surgem. Então fico reforçando alguns aspectos, porque eu infelizmente não tenho oportunidade de conhecer quem está me ouvindo. Então eu faço isso para poder ajudar todo mundo, ok? O que eu faço agora? Vamos multiplicar aqui. Vou fazer aqui, ó. Eu gosto de fazer de baixo para cima, mas não tem ordem. Quer fazer do 2, pular por último, ir pro primeiro, ir pro terceiro, ir pro quarto. A ordem não importa, é só multiplicar. Multiplicação, a ordem não importa. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 2, 50. 50 vezes 2 é 100.
100 vezes 2, 200. Então o resultado desse MMC é 200. E assim vai. Você vai resolver aí o MMC. Por código, qualquer número pode aparecer, ok? Fique sossegado. Eu dou um número alto aqui. Pode dar. Número alto, feio. Mais uma dica. Nunca vai dar um número com vírgula. Em hipótese nenhuma, se der com vírgula, você fez alguma coisa errada. Outra coisa, aqui, os números, toda vez, quando você for dividir, não pode dar vírgula. 5, dá para dividir por 2? Isso daria 2,5, mas eu não posso. Eu tenho que dar números exatos. 5 dividido por 2 não dá um número exato. Então, não serve aqui. Entendido? Combinado? Espero que tenham gostado. A partir da próxima videoaulas eu vou começar a resolver isso aqui, ó. Essas sominhas aqui, tá bom? Um grande abraço. Até mais.